A Bíblia é um dos livros mais antigos e enigmáticos da história humana. Ela tem histórias, profecias, guerras, milagres, mas também contém mistérios tão profundos, tão inacreditáveis, que até hoje especialistas do mundo inteiro tentam decifrar e falham. Existem eventos que desafiam as leis da natureza. Existem personagens que aparecem e somem sem explicação. Existem fenômenos que nem ciência, nem arqueologia, nem teologia conseguem compreender totalmente. Hoje, você vai entrar em uma jornada por 10 mistérios bíblicos que até agora permanecem inexplicáveis. E lembre-se, o mistério número 1 é tão impactante que mudou o curso da humanidade para sempre. Em 10º lugar, a sarça ardente, a voz que surgiu do fogo. Imagine caminhar sozinho pelo deserto, o silêncio, o vento seco, e de repente você vê algo impossível. Uma planta em chamas, mas que não se consome, nenhuma folha queimando, nenhum galho virando cinzas. Moisés se aproxima, curioso, e então, de dentro do fogo, uma voz começa a falar com ele. Esse é um dos primeiros grandes mistérios da Bíblia. Como uma chama pode existir sem destruir o que queima? Como uma voz surge de algo que não deveria ter vida? Alguns estudiosos tentam explicar como ilusão, metáfora, alucinação no calor do deserto. Mas o texto é claro: Moisés ouviu alguém, e essa voz mudou sua vida e a história do povo hebreu para sempre. Até hoje, ninguém entende que tipo de manifestação foi aquela. Em 9º lugar, o dia em que o sol parou. Este é um dos relatos mais surpreendentes da Bíblia. No livro de Josué, durante uma batalha decisiva, o dia simplesmente não acabou. O sol ficou parado por horas. O tempo pareceu congelar. O dia ficou mais longo que o normal. Para muitos, isso seria fisicamente impossível. Se o planeta parasse de girar por um segundo que fosse, tudo seria destruído. Então, o que aconteceu ali? Algumas teorias surgiram. Um fenômeno astronômico desconhecido, linguagem simbólica ou um milagre literal. Mas nenhuma explicação conseguiu resolver o mistério. Seja o que for, algo extraordinário aconteceu naquele dia. Em 8º lugar, a Arca da Aliança, o objeto sagrado que desapareceu. Um baú revestido de ouro, carregado por sacerdotes, considerado tão sagrado que quem tocasse nele poderia morrer. A Arca da Aliança acompanhou o povo de Israel por séculos e depois sumiu. Desapareceu da história sem deixar pista nenhuma. Durante séculos, arqueólogos, historiadores e exploradores tentaram encontrá-la. Existem dezenas de teorias. Escondida em cavernas secretas, levada por sacerdotes antes do ataque à Babilônia, enterrada sobre o templo, guardada na Etiópia. Mas nenhuma prova concreta apareceu. A arca segue sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Em 7º lugar, a voz noturna que chamou Samuel. Samuel era apenas um menino quando ouviu: Samuel. De novo, Samuel. Ele corre para ver quem o chamava. Ninguém. Acontece uma segunda vez, uma terceira, até que o sacerdote Eli percebe: Deus está falando com você. Mas aqui está o mistério. Como essa voz se manifestou fisicamente? Por que apenas Samuel ouviu? Era um som audível ou uma comunicação direta à mente? Relatos modernos de experiências espirituais muitas vezes se parecem com esse episódio, mas nenhuma explicação definitiva existe. É um dos relatos mais íntimos e enigmáticos da Bíblia. Em 6º lugar, Golias, o gigante que não se encaixa na história. Golias não era apenas alto. O texto original descreve um guerreiro com estatura, força e habilidade fora do comum. Mas quem era ele realmente? Existem descobertas arqueológicas que mostram povos antigos com estaturas incomuns. Há relatos históricos de famílias inteiras de guerreiros gigantescos, mas nenhum consenso foi alcançado. Era Golias parte de uma linhagem genética rara? Era um guerreiro treinado desde criança para se tornar um monstro em batalha? Ou havia algo mais?
A combinação de coragem de Davi mais a figura enigmática de Golias torna essa uma das histórias mais discutidas da Bíblia e um mistério ainda aberto. Em quinto lugar, a Torre de Babel e o surgimento das línguas. A Bíblia descreve um povo unido, falando um único idioma, tentando construir uma torre tão alta que chegaria aos céus. Então, de repente, a linguagem deles muda. Eles deixam de se entender, se espalham pelo mundo. Linguistas hoje enfrentam um problema parecido com esse. Por que idiomas tão complexos surgiram em lugares tão distantes, em épocas tão próximas? A ciência não conseguiu explicar a explosão de idiomas da humanidade. E a história da Torre de Babel segue sendo um símbolo poderoso de algo que aconteceu, mas que ninguém compreende totalmente. Em quarto lugar, o anjo que lutou com Jacó. Jacó estava sozinho, à noite, quando um homem apareceu do nada. E os dois lutaram até o amanhecer. Mas esse não era um homem comum. Ele tinha força incomum. Ele sabia detalhes do futuro, e com um simples toque, apenas um toque, deslocou o quadril de Jacó. Quem foi essa figura? Um anjo? Uma manifestação de Deus? Um ser espiritual em forma física? O texto parece esconder mais do que revela, e esse episódio se tornou um dos encontros mais misteriosos e enigmáticos do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Enoque, o homem que Deus levou. E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou. Essa frase é uma das mais enigmáticas da Bíblia. Nada mais. Sem detalhes, sem explicações, sem contexto. Ele simplesmente desaparece, sumiu, nunca mais foi visto. Teólogos discutem se Enoque foi arrebatado vivo, se foi transformado, ou se algo totalmente desconhecido aconteceu ali. O fato é, a única pista é que Deus o levou, e o resto é mistério. Em segundo lugar, as visões enigmáticas de Ezequiel. Ezequiel descreveu coisas que não se parecem com nada que conhecemos. Criaturas com 4 faces, rodas dentro de rodas que se movem em todas as direções, luzes intensas, barulhos metálicos, algo que parecia ter consciência. Alguns estudiosos dizem que era visão espiritual, outros dizem que é linguagem simbólica, e alguns veem semelhanças com tecnologia avançada. Mas a verdade é simples, nenhuma explicação humana consegue traduzir exatamente o que Ezequiel descreveu. Até hoje, o capítulo 1 de Ezequiel continua sendo um dos textos mais comentados e discutidos da Bíblia. E em primeiro lugar, e mais impressionante, a ressurreição, o maior mistério da história. Este é o maior, mais profundo e mais impactante mistério bíblico. Um homem, morto por execução pública, retorna à vida 3 dias depois. Testemunhas afirmam tê-lo visto, tocado, conversado. Relatos se espalham tão rápido que mudam o mundo antigo em questão de décadas. Historiadores se perguntam, como uma pequena mensagem de um pequeno grupo se espalhou por impérios inteiros, sem exército, sem dinheiro e sem influência? Teólogos, filósofos e cientistas tentam explicar, mas nenhuma explicação elimina o impacto desse evento. Quer você creia ou não, a ressurreição de Jesus é um dos maiores mistérios que existem. E agora eu pergunto a você, qual desses mistérios mexeu mais com sua mente? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos. Se você gosta de desvendar os mistérios ocultos da Bíblia, deixa seu like, se inscreve e compartilha este vídeo com alguém que também ama esse tipo de conteúdo. E se este vídeo bater muitas curtidas, eu trago a parte 2 com mistérios ainda mais profundos, mais surpreendentes e muito mais difíceis de explicar. Até o próximo vídeo!